A partir de agora, a Rádio T apresenta Ponto de Vista, com João Barbiero. Muito bem, senhoras e senhores, um bom sábado a vocês. Aliás, um bom final de semana, né? Estamos nesse sábado de manhã aqui na nossa rede de rádios, conversando com você. Todo o estado do Paraná, também nas divisas do Mato Grosso, Santa Catarina e São Paulo. Mas mais precisamente no coração paranaense. Então, a você que nos acompanha sempre no Ponto de Vista, hoje nós teremos ótimas entrevistas, contar um pouco da história do futebol no Brasil, no Paraná, né, junto com o Carneiro Neto, e também ao vivo uma entrevista super interessante que você vai acompanhar, vai gostar, na seara política. Então, você que está conosco, muito obrigado, viu? Obrigado pelas manifestações das pessoas que estão acompanhando o nosso programa. E também aproveito para dizer a você que no portal De Ponta você tem a cobertura dessas entrevistas, né? O After Day, né, da entrevista aqui com você. Então, se você quer saber um pouco mais das entrevistas e muitas outras notícias, você pode acessar aí o portal De Ponta, tá bom? Vamos agora então para direto com a entrevista do nosso querido amigo de 60 anos no colunismo e no meio esportivo, Carneiro Neto. Vocês vão gostar de participar desta entrevista. Senhoras e senhores, hoje o Ponto de Vista na Rede T de Rádios para todo o estado do Paraná. Nós vamos conversar com um ícone do jornalismo, comentarista esportivo, escritor, membro da Academia Paranaense de Letras. É uma raridade no nosso esporte. O Márcio Martins me disse: João, nós temos que aproveitar do conhecimento deste amigo. Então, Carneiro Neto, que alegria poder estar conhecendo um pouco mais a tua história, e trocando uma ideia, conversando, tirando algumas dúvidas, inclusive, sobre o futebol, o teu pensamento. Que bom. Seja bem-vindo à Rede T de Rádios, Carneiro. Muito obrigado, Barbiero. Um abraço a todos os ouvintes, os que estão nos assistindo. É um prazer, uma honra estar presente com os amigos de Ponta Grossa, do Paraná, e eu estou à inteira disposição para o que você quiser que eu explique, conte, enfim. Vamos conversar à vontade. Carneiro, deixa eu já começar a falar de uma questão que depois nós vamos falar dos teus livros e mais precisamente desse último livro, mas nesses 50 anos no meio esportivo, você pode dar uma orientada pra gente numa dúvida que eu tenho. O futebol brasileiro é uma máfia? É complicado isso de verdade? Existe chance, por exemplo, daquela Copa que o Fenômeno estava meio dopado lá, que não jogou direito? Existe possibilidades de acontecer isso nos bastidores do futebol brasileiro? A CBF? Qual é o teu pensamento, Carneiro? Olha, especificamente nesse caso do Ronaldo Fenômeno, não houve absolutamente nada. Na Copa do Mundo da França, em 1998, o que aconteceu foi um mau estado de saúde do Ronaldo, e ele não pôde participar da final com a França. O erro foi do treinador Zagallo, que deveria ter prestigiado o substituto, o Edmundo, mas insistiu com o Ronaldo sem as mínimas condições. Não houve aí nenhuma interferência, e isso é um negócio complicado. O futebol brasileiro nada mais é do que um extrato do próprio país. Os dirigentes, os cartolas, são exatamente iguais aos políticos, os gestores do nosso país. Então, os problemas são intrínsecos. Nós não temos como comparar, né? O homem que é gestador público, privado, do dirigente de futebol. É o que temos, é o DNA brasileiro. Se não é o ideal, tem que ensinar. Temos que estudar mais, dar mais cultura para os jovens, melhorar os padrões éticos e morais do país, para nós evitarmos esses transtornos que nós experimentamos na política, na economia e, por via de consequência, no futebol.
Você acha que isso é uma questão de educação, vai mudar? Você tem esperança que essa realidade mude? Os cartolas, enfim, se acha que isso pode vir a mudar com o tempo, Carneiro? Olha, aí é um assunto meio complicado porque requer muito tempo. Nós teríamos que iniciar uma reforma no país, um país cheio de deficiências, né? A própria existência de Brasília é um contrassenso. Foi aquele capital da República e virou um antro de não. Então, você veja as negociações, é quase impossível administrar o país da forma como funciona a política, né? Mais de 30 partidos financiados com dinheiro público e todos os governantes ficam amarrados. Então é muito difícil. Eu espero que um dia mude, talvez a nossa geração não assista a isso, mas precisava mudar a Constituição, mudar certos fatores. E é evidente que o futebol também mergulhou numa crise muito grande. Se você pegar os últimos presidentes da Confederação Brasileira de Futebol, todos foram destituídos do cargo e todos respondem desde Ricardo Teixeira. Isso já são quase 20 anos. Então é muito triste o que está acontecendo. Por isso a seleção brasileira não ganha a Copa do Mundo há 5 mundiais. Por isso os jogadores brasileiros não produzem o que se espera na seleção, exatamente porque são muito ricos, ficaram milionários e ao mesmo tempo não se preparam convenientemente, porque os jogadores também têm responsabilidade. Não é só o Cartola e o técnico, né? O caso do Tite, por exemplo. Os jogadores também falharam. Agora, é isso aí, é o caráter brasileiro. Eu não sei o que fazer, né? Não me compete, eu também sou brasileiro, né? Apesar de oriundo e descendente de portugueses, mas tem problemas na nossa formação na sociedade, evidentemente. Porque se o sul do Brasil tem um perfil, né, o São Paulo, o sudeste de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro tem outro perfil de pessoas, de crescimento econômico, e o Nordeste tem outro, é evidente que existem diferenças de formação de povo. Agora, como nós somos um país continental, você há de convir comigo que nós também temos deficiências gravíssimas. Nós não temos, por exemplo, num país desse tamanho, sistemário. Então, todo o transporte é feito por rodovias. Então, não há rodovia que aguente. Então, o que é isso? É um truste lá atrás, com o Juscelino Kubitschek, na construção de Brasília, em que os empreiteiros foram beneficiados, os empresários de automóveis, caminhões, pneus, e daí acabou o sistema ferroviário. Na metade dos anos 1960, com a federalização das redes ferroviárias, criou-se a rede ferroviária federal e foi um fracasso de gestão. E hoje nós não temos sistema ferroviário. Quer dizer, das 10 maiores economias do mundo, o único país que não tem sistema ferroviário é o Brasil. Agora, também não sei como responder. Como também é deficiente a nossa cabotagem, por mar ou via fluvial, pelos rios. Carneiro, é legal devagar nesse assunto, porque eu penso que você tem nos falado, nos mostrado com isso, que o futebol nada mais é do que o reflexo da sociedade que nós vivemos. Claro, é o extrato social. Todos nós somos reflexo daquilo que existe no país, né? Nós falamos o mesmo idioma, nós temos uns costumes, uns gostam de carnaval, outros gostam de festa junina, e assim caminha o país. Eu sou favorável à integração do Brasil, evidentemente, respeito todos os estados, conheço todos os estados. Aliás, graças ao futebol, à crônica esportiva, só corrigindo o Barbeiro, não são 50, são quase 60 anos que eu estou na profissão. Eu comecei em 1964, portanto há 59 anos, em Ponta Grossa, na Rádio Clube Ponta Grossense, com o Barros Júnior comandando. Então, a gente, na vida agora, uns estudos menos. Eu viajo, né? Países, conheci, sei lá, 60, 70 países, todos os continentes. Então a gente adquiriu uma experiência maior, uma visão estratégica maior. Mas nada é fácil de se aplicar no Brasil, você sabe tanto quanto eu, que as coisas no Brasil são muito complexas. E agora o futebol, que era uma reserva de mercado nossa, né? Por isso, o único país que ganhou 5 Copas, o único país que teve o rei do futebol, Pelé, etc. Só que nós não estamos bem, nem o futebol está indo bem.
Carneiro, vamos dar uma focada pro estado do Paraná, e aí vai uma pergunta que talvez você como torcedor fique meio sem jeito para responder, mas vamos deixar os resultados dos times, para você me dizer quem que você acha, que time no Paraná, que você acha que está indo no caminho certo, independente do teu coração torcedor, independente dos resultados efetivos, né? Dos devidos campeonatos que cada um está enfrentando, quem que você acha no Paraná, qual é o time que está indo para o caminho certo, que a experiência do Carneiro diz assim, este time ano que vem vai dar o que falar? Olha, no passado recente, o Clube Atlético Paranaense promoveu uma verdadeira revolução, mais precisamente a partir de 1995, quando o empresário Mário Celso Petralha assumiu a presidência do Atlético. Eu acompanhei muito de perto esse processo e realmente o Atlético hoje é o único clube do futebol paranaense que está próximo dos maiores do país. Não é à toa que ele está no ranking em 5º lugar. Ele está apenas atrás do Flamengo, do Palmeiras, do Atlético Mineiro e ainda do Grêmio pelo retrospecto do Grêmio. Mas se nós analisarmos os últimos 5 anos, o Atlético Paranaense está à frente do Grêmio, porque ele foi tricampeão estadual, o Atlético Paranaense, tricampeão estadual, bicampeão da Copa Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil, vice-campeão da Copa do Brasil e vice-campeão da Copa Libertadores da América, isso nos últimos 5 anos. Então ele está muito à frente, além do aspecto patrimonial. Tem o CT do Caju, que é o melhor centro de treinamentos do país, e tem a Arena da Baixada, que é o estádio mais moderno do país, com teto retrátil e sintético. Então o Atlético é um caso à parte. O Curitiba parou no tempo e no espaço, o Paraná Clube está fora, há 10 meses não joga. O Paraná é o retrato pronto e acabado da decadência, da má gestão do futebol brasileiro. Agora, nós temos uma novidade, que chama-se Operário Ferroviário de Ponta Grossa. Opa. Essa é uma grande novidade. O Álvaro Góes, os seus companheiros de diretoria, se espelharam no Atlético, fazem um trabalho de reorganização, foram muito infelizes no ano passado, por erros, inclusive, de técnico, de supervisor, etc., mas caiu para a Série C, não estava no programa. O programa do Fantasma é ir para a Série A. Então ele tem que ter um tempo no trabalho, agora vai ter que retomar. O Londrina, provavelmente o empresário Sérgio Malucelli, que é o gestor do Londrina há muitos anos, vai usar a Sociedade Anônima de Futebol, a famosa SAF, e deve vender a parte do futebol, da gestão, para um grupo russo. Os russos e os árabes estão invadindo o futebol mundial, não é só o Brasil. Então o Londrina tem essa possibilidade. Mas é esse o quadro atual do nosso futebol. O Carneiro, o futebol hoje é business, né? É negócio, né? Por exemplo, os russos, não sei o que, estão vindo para cá para ganhar dinheiro, não é para... Claro. Sempre foi, né? Mas ficou muito mercantil, sabe? A minha geração, né, eu sou mais velho que você, eu me recordo muito do vestir a camisa por amor, e não era só a do Atlético. Eu mesmo vestia do Guarani, de Ponta Grossa, por amor, jogando no juvenil e futebol de salão. E quando eu ia para o time tentar uma vaga, eu recebi o convite para trabalhar na rádio. E o futebol perdeu um perna de pau, e o rádio ganhou um esforçado narrador, um esforçado comentarista esportivo. Mas naquele tempo era gostoso. Havia o dirigente amador, o homem que tirava dinheiro do bolso para manter os clubes, e isso foi até uns 20 anos atrás, 25 anos atrás. Daí houve a profissionalização. Com a Lei Pelé, começou a mudar o panorama no futebol brasileiro. Na Europa foi a Premier League. Com a crise dos hooligans, o futebol inglês entrou em decréscimo de público e financeiro. Ele entrou num declínio. E os hooligans foi lá no final da década de 1980. Mas a partir de 93, 94, ainda no século passado, o futebol inglês deu uma guinada. Então ele já tem quase 30 anos de operosidade. É hoje o futebol mais rentável do mundo, a Premier League inglesa. O futebol italiano está com dificuldades, o espanhol também. O alemão vive em torno do Bayern Munique, o francês não decola com o PSG, que é um time árabe, o grupo é do Qatar, né, que comanda o PSG. Então nós temos um mundo novo. Agora, objetivamente, para o ouvinte, para o torcedor, mudou.
Não adianta comer a unha, torcer, porque não tem muita graça mais, não. O jogador está aí para uma commodity. Veja o Vitor Roque, a grande revelação do Atlético Paranaense no ano passado, um jovem de 18 anos, e já tem preço no mercado por 300 milhões de reais, e provavelmente ele vai para o futebol europeu neste ano. Então, o jogador não fica, né? Ele não fica muito tempo mais, porque é uma mercadoria, é um produto. E ele também ganha muito dinheiro, se beneficia, mas nós torcedores, nós românticos do futebol, né, nós sofremos com isso, porque nós estamos vendo que o futebol virou um grande negócio. Bom, a emoção acaba ficando a cargo das torcidas, ou do torcedor. Né? Mas assim, aí a emoção às vezes extrapola, e aí nós temos uma questão da violência. Como que uma pessoa que tem uma história de quase 60 anos no cronismo do esporte esportivo, que vibra com o esporte, que se emociona quando comenta o esporte, né, um dos homens mais respeitados no Brasil nesta relação com o esporte, vê isso tudo? Você fica triste, Carneiro, de perceber o que tem acontecido nos nossos estádios e fora deles, nesse âmbito de violência, e o que deveria ser feito? Bom, a violência maior é no Rio de Janeiro, né? Uma cidade perdida. O Rio de Janeiro, por questões políticas, né? Também não é à toa que todos os governadores do Rio foram destituídos do cargo e presos, né? Então, você veja que é uma relação entre o governo do Rio de Janeiro e a CBF, que não por acaso tem a sede no Rio de Janeiro. Então é complicado isso, volta naquele início de conversa nossa da transformação de modos, né, de modos e costumes do Brasil, mas isso é uma outra questão. Em relação ao futebol, eu te confesso que eu não estou nem triste nem feliz, eu estou apenas sendo testemunha de uma transformação. Eu não gosto do que vejo, porque amador agora é só o torcedor, o resto é tudo profissional, né, não tem mais amador no futebol. Então ficou um grande negócio, um grande business, e o mundo mudou também. E aí a gente tem que entender, porque se nós pegarmos a mudança que houve no século XXI, você veja que mexeu muito na mídia impressa, né? Nós não temos quase jornais mais, não vendem mais revistas. Nós perdemos também o mercado de livros. Hoje pouca gente compra livro. Até tem uma piada muito engraçada que o menino foi na biblioteca, o professor encomendou, vá na biblioteca pública e pegue um livro para você ler. E ele foi. Daí ele, ao pegar o livro, ele perguntou para a pessoa que o atendia, onde é que eu aperto o botão aqui? Ela disse, não aperta, isso aí você tem que abrir o livro. Então essa é a geração que nós temos. É o mundo novo. É bom, é ruim? Não sei. A minha geração assiste a tudo isso, mas não gosta muito. Veja a sociedade que nós estamos criando, e não é Brasil, é mundial. A crise vai ser mundial, crise de inteligência, porque tem a inteligência artificial. Eu não estou preocupado com a inteligência artificial, eu estou preocupado em manter a inteligência natural, que está acabando. Falando em leitura, você já escreveu 8 livros, hein, Carneiro? Desses 8, qual é o mais marcante para você? Olha, é que nem filho, né? Cada um tem uma característica. O primeiro livro que eu fiz foi Jogo Limpo, primeiros 5 anos de crônicas da Gazeta do Povo. Eu estou na Gazeta do Povo, escrevendo na Gazeta do Povo, deixa eu pensar agora que eu estou meio perdido. 84, 39 anos, é isso? 39 anos, escrevo na Gazeta do Povo, agora no site. Então, nos primeiros 5 anos eu lancei Jogo Limpo. Depois eu lancei, em parceria com o Vinícius Coelho, falecido, Atletiba, a Paixão das Multidões. Aí é outra característica de livro. A história do Atlético e do Curitiba foi um sucesso, vendeu muito, vendeu mais de 15 mil livros. Foi um sucesso, lançamos lá no Pasquale, no Passeio Público. Depois eu lancei, sozinho, a convite do Paraná Clube, o Voo Certo, a trajetória e a história do clube. Foram 8 clubes que se uniram através dos tempos para o surgimento do Paraná Clube, que hoje, lamentavelmente, está numa crise profunda. Depois eu voltei a lançar com o Vinícius Coelho em parceria o Campeoníssimo, a trajetória do presidente Evangelino Neves, o grande campeão do Curitiba. Certo. E foi um sucesso também, a torcida Coxa Branca adorou o livro.
Depois, sozinho, eu lancei E Fabulativos do Futebol, que são piadas, contos, e foi um sucesso também. Esse foi o recordista. O editor se empolgou, porque vendeu muito, e vendeu mais de 30 mil exemplares. Eu acho que eu fui o recordista de venda de livros naquela época, do século XXI. E depois lancei Hélio Alves, o feiticeiro do futebol, a história do supervisor, do técnico Hélio Alves. Depois lancei Jogo Limpo, que é uma pequena biografia minha, assim, eu lancei há 3 anos atrás, com fotos, contando das minhas viagens, das minhas experiências em rádio, jornal, televisão, publicidade, que eu sou publicitário, e também sou tabelião de justiça em Ponta Grossa já há 38 anos. Então eu tenho uma história muito bonita, muito rica, modéstia à parte. E o ano passado eu lancei o Lá no Pasquale. O que é o Lá no Pasquale? É um livro de história. O Lá no Pasquale se originou no restaurante, né? Mas saiu público, em Curitiba. Num restaurante, um bar e uma boate. E os pedalinhos. Você veja que maravilha que foi aqueles quase 50 anos de convivência. Então nós estamos comendo um pastel com o pessoal do futebol, eu com o Tim, o Elba de Padua Lima, o técnico do Curitiba, junto comigo estava o jornalista Augusto Mafuz, daqui a pouco entrava o Ney Braga, entrava o governador, daqui a pouco entrava o Jaime Lerner, e iam comer o pastel, comer o bolinho de arroz, e chopp, e conversa. Então reuniam-se todos os dias no final da tarde, né? Então era um happy hour fantástico. E nos sábados havia feijoada, os universitários tomavam conta, porque o passeio público é passagem obrigatória. Sim. Para o estádio do Curitiba, para o colégio estadual, para a casa do estudante universitário e para a Universidade Federal do Paraná. Imagine que confluência que existe aí. E era um sucesso. E no domingo as moças alegres e os soldados tomavam conta do ambiente. E lá no Pasquale, então, gerou todas essas histórias que eu contei. É um livro de histórias, de piada, de anedota. E também tem muita coisa sobre Ponta Grossa. Eu aproveitei e coloquei muito, porque Ponta Grossa também tem uma rica história de humor, de amizade e de confraternização. Você conta de uma forma bem humorada as histórias que aconteciam no Pasquale. É isso, né? E irradiava a cidade de Curitiba, né? Não era só no Pasquale. Quanto histórias de governadores que passavam no Palácio Iguaçu, quanto história de desembargadores dentro do Tribunal de Justiça, de deputados na Assembleia Legislativa, enfim, as pessoas com as quais eu convivi, né? Eu vivi uma vida muito intensa, né? Eu conheci os grandes líderes políticos e administrativos. Aníbal Cury deve fazer parte do teu livro. Sim, tem umas 2, 3 páginas, só do Aníbal Cury. Então, e outros tantos, né? Jaime Carey Júnior, Manuel Ribas, começa com Manuel Ribas, é o pontapé inicial, Bento Munhoz da Rocha, e aí vem, e a turma do futebol, né? E tem a turma da literatura, tem a intelectualidade de Curitiba, que também frequentava o Pasquale, e tem também os jornalistas, né? Os radialistas. Então é um mundo, e num mundo na época que não existia celular, o telefone era fixo. Então o mundo existia mesmo, não é um mundo artificial com redes sociais. A rede não era social, a rede era olho nos olhos. E ela se tornava muito mais forte, né, Carneiro? Tanto se tornava forte que ela predomina até hoje para você, né? Você até hoje está aí, com 60 anos de trabalho, de colunismo, enfim, mas até hoje mantém-se essas relações. As relações olho no olho, ela permanece, né, Carneiro? Não são essas relações de WhatsApp. Melhor. Não, eu uso o celular, claro, mas estritamente necessário, como nós estamos usando agora. Aliás, uma maravilhosa tecnologia, né? E eu que trabalhei muitos anos em televisão, em publicidade, eu me lembro a dificuldade que era para transmitir um jogo, né, no início, com aqueles, não existia ainda nem o videotape, então era filmado o jogo, o filme. Então era uma coisa impressionante, era com câmera cinematográfica, e eu era repórter, e tinha um narrador, tinha um comentarista, então era isso lá atrás. Depois vieram os programas de televisão, inicialmente com aquelas câmeras pesadas, depois modernizou-se. Eu fiz televisão, eu parei já há muitos anos, mas o rádio continua, o rádio é de um dinamismo extraordinário. Bom, esse livro, ele está à disposição, aonde que, se alguém quiser adquirir esse livro, Carneiro, que eu ganhei de presente viu, emprestado, viu, ganhei um emprestado do Márcio Martins. Esse livro tá... mas o livro está uma única livraria em Curitiba, na Livraria da Vila.
porque os outros livros eu lancei muitos na Livraria Curitiba, outros eu lancei em clubes sociais, mas este, por uma questão de, vamos dizer assim, de logística, eu lancei no Pátio Batel, Shopping Pátio Batel, que fica em Curitiba, e a Livraria da Vila, que é uma livraria muito boa de São Paulo, que tem a exclusividade da venda. É o único local. Eles também devem vender através de venda digital, sim, vamos dizer assim. Sim. Eu não tenho acesso a isso. Quais são os projetos? Quais são os projetos do Carneiro Neto agora? Já se está construindo um nono livro? Como é que está a tua vida hoje, Carneiro? Pior que estou, né? Como eu disse para os amigos, o mais importante projeto é viver, né? Eu comecei com 15 anos de idade, né? Então já tenho uma certa idade. Então, mas outra brincadeira que eu inventei, porque a gente fica meio doente, então fica meio triste, daí eu disse, mas não pode morrer antes de morrer. Sim. Tem que viver. Depois que morrer, agora, então antes de morrer, vamos viver. E vivendo nós temos 2 projetos. Casos e Acasos do Futebol, a história dos 115 anos do futebol paranaense, que nós estamos para lançar esse ano em parceria com o colega da Academia Paranaense de Letras, Hernani Buchmann, e o Tusca, o Ayrton Batista Júnior, da CBN Curitiba, que vai substituir o Vinícius Coelho no projeto, porque é um projeto que nós já fizemos na Gazeta do Povo há 20 anos atrás. Foram fascículos que a Gazeta publicou, nós vamos atualizá-los agora e transformá-los em livro. E eu tenho um projeto que ainda estou pensando para lançar daí o ano que vem, que é o centenário do Clube Atlético Paranaense. Eu tenho um projeto de livro intitulado Um Furacão Passou em Minha Vida. Nossa. E é possível daí que eu feche com 10 livros essa minha carreira modesta de escritor. Mas você já está trabalhando, né? Se você já tem esse título é porque no teu intelecto aí ele está escrito já, né? Um Furacão Passou em Minha Vida. Exatamente. Um Furacão Passou em Minha Vida. É um enfoque diferente. Eu não posso fazer um livro que o clube deve fazer. Enfim, já existe a história do Atlético, vários autores, né? Mas eu faria do meu ponto de vista. Tipo assim, um manual para ser atleticano, para não sofrer muito e ter muitas alegrias. Então seria Um Furacão Passou em Minha Vida. Como eu sou atleticano, eu sei do que estou falando. Bom, Carneiro, olha, prazerzaço conversar contigo. Eu vou te dizer uma coisa, Carneiro, eu acho que, eu estava pensando aqui, né, a emoção, ela não fica só a cargo da torcida, eu acho, né? A emoção tá no campinho ali, né? Tá, né, naquelas histórias de quando a gente era criança, né, Carneiro? Pegar uma bola, jogar na parede, dentro do quarto, jogar na parede, assim, e esperar a bola voltar e gritar, Tafarel! E se jogar na cama pra pegar aquela bola. Essa é a emoção do futebol, né, Carneiro? Isso é que deixa ele vivo, né? Imagina a minha vida como foi maravilhosa, que eu jogava futebol na cancha do Guarani, chamava-se Cancha do Guarani, né? Onde hoje é uma das agências do Banco do Brasil, em Ponta Grossa, na Rua Augusto Ribas. E eu jogava futebol lá no Guarani e jogava nos campos, né? Disputava o campeonato juvenil, Campo do América, do Olinda, do Cerâmica, 12 de outubro, não sei nem se existe mais, o Campo Alegre. Então era uma coisa extraordinária, a gente preenchia a vida assim, né? Com os 13, 14, 15 anos. Depois eu comecei a trabalhar em rádio, né? Daí eu fui diminuindo, continuei só com futebol de salão. Eu jogava futebol de salão no Colégio Regente Feijó, onde eu fiz o ginásio, né? E no próprio Guarani. Mas foi uma vida fantástica, aquele tempo era maravilhoso. Hoje a gente fica assistindo, né? Você veja, passam 10 jogos por dia, de vários campeonatos, de vários países, de várias divisões. Aí eu pergunto, existem 10 bons narradores para tudo isso? Existem 10 bons comentaristas? Então eles querem qualidade na imprensa. É impossível, porque com 10 jogos por dia é quase impossível. Carneiro, para encerrar, o que você acha, porque agora tá aquela coisa que ele parou, vai voltar, não sei o quê, o Galvão Bueno, qual é a tua... É uma pergunta meio popular agora que me veio na cabeça, assim, porque o Galvão tem uma história, tal, daí agora ele diz que vai parar, daí já tem uma coisa aí que parece que vai transmitir os principais jogos pela Globo e tal. Galvão Bueno, qual é a tua relação, Galvão? Olha, eu conheço o Galvão, cruzei com ele em vários momentos, né, em vários estádios, pelo mundo inteiro. Sempre tivemos um relacionamento bom, e ele inclusive morou em Curitiba um ano, né? Foi trabalhar na TV CNT,
E ele é uma lenda, né, da crônica esportiva de televisão. Porque existe uma diferença muito grande entre ser narrador de rádio e narrador de televisão. Os grandes narradores de rádio, inclusive eu, nunca aceitaram ir para a televisão. E os narradores que não eram tão bons no rádio foram para a televisão e se deram bem. Galvão Bueno, Luciano do Vale, Walter Abrão, falando dos antigos, não quero entrar nos novos. Datena. O Datena foi eu que lancei. O José Luiz Datena eu lancei em Curitiba na Rádio Universo. Foi um sucesso. Eu lancei o Lombardi Júnior, que foi um sucesso na Rádio Universo também. Lancei o Luiz Carlos Martins, que é um grande comunicador, foi político, deputado 40 anos. Sim. Lancei o Reinaldo Bessa, que é um grande jornalista. Olha, eu lancei grandes profissionais. Eu tenho um orgulho disso, fantástico. E pena que agora eu me afastei, só comento o jogo em rádio. Jogo não, faço comentários diários, não vou mais em estádio há 10 anos. Eu cansei, né? Eu passei 45 anos narrando futebol, viajando o mundo inteiro. Mas o Galvão Bueno é uma marca, sem dúvida alguma. Meu querido amigo Carneiro Neto, que prazer falar contigo. Se a gente tivesse mais tempo, eu ia começar a avocar aqui algumas histórias de bastidor, né, que sempre você tem, mas que está nos teus livros, está no livro, né? Então é só a pessoa procurar aí, né? Carneiro, muito obrigado, viu? Felicidades a você, parabéns pelo teu trabalho, que essa entrevista seja até como um marco de uma homenagem, de reconhecimento a tudo que você fez pelo esporte brasileiro e paranaense principalmente. Muito obrigado, Barbeiro. Hoje em dia, assim, é só pôr na rede, né? Aí todo mundo assiste. Então, facilitou muito. Mas foi um prazer, uma honra, estou sempre à disposição de vocês e quero transmitir aos amigos que nos acompanharam um grande abraço e continuem acreditando no Brasil, no futebol e principalmente na vida que nós temos. Muito bem. Carneiro Neto, tá? 60 anos quase no meio esportivo, um ícone no Paraná, para o Brasil e para o mundo. Eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade de conversar com ele. Nós vamos para um rápido intervalo. Você que está ligado aqui no Ponto de Vista na nossa Rádio T, por todo o estado do Paraná. Voltamos já já. Você está ouvindo Ponto de Vista com João Barbiero.